Hola chicos y chicas que están acá con nosotros en más una clase de lengua española. Soy la profesora Elaine y acá está con nosotros la profesora Andrea. Olá, chicos e chicas, sou a professora Andrea e vou a participar da classe de língua espanhola. Perfecto, sea bienvenida. O que eu falo? Grazie. Gracias. Gracias. Ajá. Gracias. Entonces, nuestra clase de hoy puedes poner para ellos. ¿Y tú? ¿Dónde eres? Vamos a repensar lo que hemos visto en la clase pasada y desarrollar más informaciones, ¿sí? Entonces, tenemos la primera pregunta para empezarmos nuestra clase, ¿sí? Puedes poner para ellos, pode colocar para eles, por favor. Antes, a professora Andrea vai ler os objetivos. Andrea, por favor. Apresentar alguns países, línguas e nacionalidades em espanhol, introduzir o uso dos pronomes pessoais, compreender o uso dos verbos ser, vivir e hablar, identificar os pronomes pessoais com efeito de formalidade e ou informalidade. Muito bem. Acá nuestra pregunta, entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la cultura de los países cuyo idioma estamos aprendiendo? Un minuto para responder. Bueno. Andrea? Oi. Então, o que você pensa sobre essa pergunta? Qual que é a importância de conhecer a cultura do país, ou seja, da Espanha, Argentina, qual for o país que esteja aprendendo aí, né, o idioma, qual a importância de conhecer a cultura deste país? O que você acha sobre isso? Eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu acredito que a fluência venha dessa junção da língua e da cultura, né? Acho que você pensando, conhecendo a cultura, você consegue, então, empregar de forma correta as palavras, organizar aí a gramática da língua. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu não consigo enxergar a língua distante da cultura, distante de toda essa, o que nós falaríamos, historicidade. Isso. Né? Eu não consigo enxergar a língua separada. Estou pensando em língua portuguesa, como eu já não enxergo, então acredito que as outras sejam a mesma coisa. Sim, né? perfeito. Até porque a língua é viva. E ela é viva aqui e viva nos outros lugares. Então, se você está fora dessa cultura, certamente você terá algumas dificuldades, né, com a fluência. Falei besteira? Não, imagina. Perfeito. Então, por exemplo, há países que não há o costume de dar beijinho no rosto, né? Aí você chega lá no país, todo brasileiro, caliente, né? E quer dar um beijo no rosto da pessoa e causa estranhamento. Muitas das vezes é até falta de respeito, o aperto de mão, infinitas, né? Eu descobri que, embora seja outro idioma, né? Mas na Austrália, né? Eles falam inglês. Em mensagens você não pode mandar assim beijos igual a gente. Beijos que tem uma conotação sexual muito forte. Né? Então olha só, como um detalhe, eu nunca iria imaginar isso. Lá inserida naquele país, conversando, para mim seria uma coisa, né? Beijos, tchau, até daqui a pouco. Então é importante pensar nesses detalhes. Como nós comentamos nas outras aulas, por exemplo aqui o Uruguai não, Paraguai. Né, que tem aí o Guarani, é muito forte, né? Fala-se ali o Guarani junto com o espanhol, tem essa mescla também. Então vai ter essa influência muito intensa aí do Guarani também. Então por isso que é importante saber a cultura como um todo. A língua, como a professora Andrea disse, já é a cultura do povo, já expressa
essa cultura. E temos aí outros detalhes, né? O folclore, de modo geral, que vai influenciar, ok? Isso, eu vou complementar. Isso traz a importância, então, dessa cultura, de conhecer a cultura, é de você, então, utilizar a língua, empregar a língua nas diferentes situações de comunicação, então. Isso, E aí a gente chega nos gêneros textuais, certo? Muito bem, certinho. Isso. E acá agora temos os pronombres personales. Em português, os pronomes pessoais. Como o próprio nome diz, indicam aí as pessoas, né? Com quem eu falo, sobre quem eu falo, de quem eu estou falando, ok? Então, indicam aí as pessoas, assim como no português temos lá. Primeira, segunda, terceira do singular, ou seja, uma, né? E primeira, segunda, terceira do plural, mais de uma, ok? Então, temos aí pronombres personales. Primeira persona, yo. Van a oír yo e yo. Lembrando aí dos acentos, né? Então, como essa pronúncia é feita, tá? Então, vocês vão ouvir de várias formas. Yo, yo. Tu, segunda pessoa, né? Que seria o nosso você. Também temos o tu em português, ok? Mas não se utiliza muito, né? Mais no sul, nordeste, ok? El, ella e usted, que seria ele, ela. E usted, eu falei para vocês lá, já dei alguma dica, que indica aí uma formalidade. Em espanhol, a gente também vai utilizar senhor e senhora, que indica aí essa formalidade, um tom mais respeitoso, mas eu posso simplesmente utilizar usted, que já tem essa marcação, tá bom? A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso daí, que pode, na sua maioria, tem essa formalidade, mas há situações específicas que também pode ser informal, tá bom? Plural. Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. O vosotros seria o nosso vocês, tá? E é muito utilizado. Não é igual ao nosso vós, tá? Que a gente praticamente aí não utiliza, ok? De modo geral, no cotidiano não utilizamos. É mais em textos mais antigos, ok? Então, teremos acá os pronombres personales. Yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Vão ouvir também ellos, ellas, tá? Então, doble L, este acá, ¿sí? Doble L, va a tener estes acentos distintos, ok? Deixa eu botar. Posso fazer só uma observação? Em espanhol, então, nós temos o tu acentuado, em língua portuguesa não há acentuação. Só para deixar assim claro, né? Para eles não esquecerem no espanhol e esquecerem do acento em língua portuguesa. No espanhol, nós também temos o tu, que ele vai aparecer sem acento. Mas quando ele está como pronome pessoal, ele sempre é acentuado, ok? A gente vai aprofundar isso mais para frente. Aí temos pronombres personales com esta ideia de formalidade, mais formal, menos formal, ok? Então, al hablar com uma persona, utilizamos tu e usted. Menos formalidade, tu. Então, em situações informais, igual no português, tá? Situações descontraídas, com amigos, vamos utilizar o tu. E usted, mais formalidade. Situações de empleo, uma pessoa mais vieja, ok? Ou maior. Al hablar com mais de uma pessoa, utilizamos vosotros. Observem aqui, que é muito importante isso. Menos formalidade em Espanha. Então, na Espanha, utiliza-se aí o vosotros bem intenso para marcar essa informalidade aí no plural, ok? Já nos países hispano-americanos, não é tão comum. A gente vai utilizar o ustedes. Lembrando que, já comentei isso com vocês, a gente sempre fala aí, na maioria das vezes, o que se utiliza, mas sempre tem uma exceção. Não significa que nenhum país hispano-americano não utilize aí o vosotros como informalidade, ok? Então, voltando acá. E ustedes. Mas em Espanha, pero em Hispanoamérica, expressa tanto formalidade como informalidade, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Na Espanha, de modo geral, utilizamos aí ustedes para marcar a formalidade. Nos países hispano-americanos, a gente vai utilizar tanto para situações formais quanto informais, ok?
E aí temos aqui alguns verbos que vão indicar aí procedência, né? De onde você é, qual a sua origem. Nós vimos isso um pouquinho também na aula passada e vamos aprofundar hoje e na próxima aula também, ok? Pode colocar a tela para eles, por favor. Indica a procedência, verbo ser. Igualzinho o nosso ser aqui do português, tá? Eu sou, ok? Nós somos. Então, acá teremos. Deixa eu pegar a caneta. Não sei onde ela está. Aqui nós temos o verbo ser conjugado, né? Então, primeira pessoa, yo. Então, yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Então, eu utilizo uma das possibilidades, ok? O verbo ser, mais a preposição de, que vai indicar aí essa procedência, de onde, ok? Soy de, mais o país. Soy de Espanha, soy de Argentina, soy de Chile, soy de Marruecos. Então, para indicar aí a procedência, né, a nacionalidade, nós utilizamos aí então o verbo ser, porque vai indicar a pessoa. Se eu estiver falando, né, soy de Espanha. Então, toda vez que eu quero dizer de onde eu sou, a minha procedência, eu utilizo soy de mais o país, ok? Então, nós vimos essa perguntinha. De donde eres? Soy de Brasil, soy de Chile, soy de Argentina, ok? Perguntinhas, Andréia? Não. Você é minha aluna hoje. Não, por enquanto não. Não? Tendremos acá um exemplo. Também podemos expressar procedência com ser mais nacionalidade. Então, eu posso colocar o país ou a nacionalidade direta, tá? Então, acá, soy de Espanha, soy de Venezuela, soy venezolana, ok? Então, eu posso tanto colocar soy de mais o país ou apenas o verbo ser mais a nacionalidade, ok? Indicando quem é essa pessoa, quem é esse ser, ok? Depois, residência. Lembra que eu falei também para vocês que tem a diferença? Eu posso perguntar de donde eres e donde vives. Então, de donde eres é nacionalidade, tá? Donde vives é neste momento. Então, você pode ser da Argentina e viver na Espanha. Soy de Argentina, pero vivo em Espanha. Okay? Então, para indicar a residência, onde você reside hoje, agora, neste momento, utilizo o verbo vivir, né? Lembrando que o V, la ube, né? O nome do V em espanhol, la ube, tem aí a pronúncia de B, na sua maioria. Mas, de novo, vocês vão ouvir, sim, né? Nativos falando com o som de V, também tem essa possibilidade, ok? Então, o verbo vivir, vivo em. Que lugar? Esse em vai indicar aí qual lugar que eu vivo, tá? Vivo em Espanha, Argentina, Marruecos. Exemplo, vivem em Venezuela, vivo em Chile, vivimos em Espanha. Bem facinho, ok? Sempre em? Sempre em. Para indicar residência, sim. Tá. Sempre em. Agora temos um vídeo, ¿sí? Para conhecer a gente, conhecer mais pessoas. Ahora vamos a ver un video con algunas presentaciones. Atención para las palabras y expresiones que hemos visto en las clases pasadas y hoy. Então, nós vamos ver um trecho do vídeo, vai pausar, vamos responder algumas questões, depois corrigimos, voltamos ao vídeo, assistimos mais um pouquinho e daí por diante, ok? Então, vamos lá. Podem colocar o vídeo, por favor. Hola, te presento a mis amigas Claudia, Jennifer, Judy y Melissa. ¿Quieres conocerlas?
Hola, feliz Navidad. Me llamo Claudia, soy profesora de español en un colegio internacional aquí en Alemania. Me gusta mucho la Navidad en Alemania. Aquí estamos en el mercado de Dortmund. Yo soy de Madrid, pero vivo en Düsseldorf. Tengo 37 años y tengo 2 hijas pequeñitas. Una que tiene 3 años y otra que tiene 3 meses. Un beso. Perfeito. O que você achou, Andréia? Você acha muito rápido? Esse é o sotaque específico dela. O que você achou? Tranquilinho, mais ou menos? Eu achei razoável. Razoável. Embora algumas vezes, assim, fale um pouco mais rápido, né? Mas achei razoável. Perfeito. Então, vocês coloquem para eles, por favor, o slide das questões. Respondem às perguntas sobre Cláudia. Lembrando aí, né, que é Cláudia, não é di, tá? Então, esse som nosso aqui, di, não é assim em espanhol, é di. Pontinha da língua entre os dentes, tá? Di. Responde às perguntas sobre Cláudia. Qual é seu trabalho? A que se dedica Cláudia? Qual é sua profissão? Que lhe gusta? Então, o que a Cláudia gosta lá na Alemanha? Ela utilizou uma palavrinha lá, Navidad. O que será que é Navidad? Quantos anos tem Cláudia? Donde vive? Em Düsseldorf ou em Dortmund? Ok? Vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem. Want me to talk that kind of way? So if I say what I wanna say, you will look at me another way. Want me to look good by your side? Nah, 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 nah. Want me to say nothing and smile? Nah, 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 nah. Want me to be there down to ride? Nah, 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 nah. Let me tell you nah, nah. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Live a life, play the game. Maybe I'm not such a good girl, good girl. E aí, Andréia? Fácil, difícil? Acho que mais ou menos. Você recuerda de algo? Primeira aula. Você se lembra de alguma coisa assim, específica? Não precisa ser certinho. Trabalho, professora. Professora, perfeito. Recuerdam que la J, sim? O J tem esse som aqui de R, raspando a garganta, tá? Trabalho, sim? Vogais, vocales, sempre abertas, sim? Qual é seu trabalho? Ok? Então, é professora de espanhol. Que le gusta a ella? Que le gusta? ¿Se recuerdan? La palabra que ha dicho es Navidad. Isso ocurre en diciembre. ¿Sabe qué es, Andrea? Não. Natal, ok? Navidad, não. Natal. Natal, né? La Navidad em Alemanha. Ó, observem aí. Em, né, indicando onde e o país, tá bom? La Navidad em Espanha. Quantos anos tiene? ¿Se recuerda, Andrea?
Sim, mas agora eu não sei falar em espanhol. Como é? Te ajudo. 30, 37. 7. Perfeito. 37 años. Bueno. Uhum. Também esse ti, né? Não é ti seria em português, é ti. Quantos años tiene? Tiene 37 años. ¿Dónde vive? Em qual de estos? Vive, esse em tá errado, tá, gente? É N, não é M. Desculpem. Quando vocês forem colocar aí a resposta de vocês, não é M de Maria, tá? É N. Vive em Düsseldorf, ok? Vamos a mais uma persona. Vamos, mais uma persona. ¿Puedes poner el video? Niño y soy profesora de español y alemán como lenguas extranjeras. Al trabajo voy normalmente en bicicleta cuando hace buen tiempo y en tren cuando llueve. Soy de Colombia, de un pueblo muy pequeño que se llama Madrid, como la capital de España. Mi familia también vive allí, mi mamá y mi hermana. Tengo 32 años y la fecha de mi cumpleaños es el 4 de mayo. En mi tiempo libre me gusta leer, me gusta nadar y hacer deporte y también me gusta relajarme, desayunar bien, tomar un baño. Mi ciudad, bueno, pues mi ciudad es más o menos grande. Vivo en Colonia, en Alemania, y aquí hay muchos cines, muchos parques. También me gusta mucho ir a aquellas cafeterías en donde puedo prestar libros y leerlos allí. Eso es todo. Adiós. Bueno. E Andrea? Mais difícil, né? Mais informações. E nós tínhamos a legenda no outro, né? Perfeito. Esse daí já começa a treinar, ouvir a língua, né? Uhum. Muito bem. Então, vamos. ¿Qué sabes de su familia? Elige la opción correcta. Pronuncia também, né? Esse doble R. Correcta. Perdão. Os dois R são aqui também, tá? Correcta. Se for no início da frase, um só re. Vibra a ponta da língua, tá bom? Opción correcta. ¿Qué sabes de su familia? Elige la opción correcta. Tiene 3 hijas, una de 3 años, otra de 2 años y otra de 2 meses. Tiene 2 hijas, una de 3 años y otra de 3 meses. Tiene 2 hijas, una de 2 años y otra de 2 meses. ¿Se recuerda? Tiene 3 hijas, 2. Voy a poner porque tenemos poco tiempo. Intentas leer, Andrea. Ese acá. Tiene 2 hijas, una de 3 años y otra de 3 meses. Perfecto, bueno. Muchas gracias, profe. ¿Cómo? Profe. La S siempre tiene el sonido meses. No es igual portugués que a veces tiene el sonido de la Z, ¿sí? Meses. Perfecto. ¿Cuál es su apellido? ¿Se recuerdan que es un apellido? Tenemos apellido y apodo. Apelido, um falso amigo, né? Apelido é sobrenome. Vocês também vão ver sobrenome. Mas mais comum, apelido, apellido, apelido. Então aí o sotaque também vai mudar, tá bom? O acento. Qual é o trabalho de Jennifer ou Jennifer? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Se recuerda de alguno, Andrea? Ela é da Colômbia. Perfeito, é de Colômbia. Mas vive em Madrid? Isso? Não. Não? Errei? Mas ha hablado sobre Madrid. Então já errei. Ela tem 32 anos. Vamos a ver. Ó. Su apelido é Ninho. O trabalho dela? Ah, tá, ok. Eu acho que só lembrava do espanhol. Perfecto, está muy bueno. Professora de espanhol. Es profesora de español y de alemán. ¿De dónde es?
Es de Colômbia e vive em Alemanha. Alemanha. Mais especificamente em Colônia. ¿Cuántos años tiene? Tiene 32 años. Perfecto. Un poco más, solo este. En Colômbia, quando se hablam de la família, dizem mamá. Seria o nosso mamãe, né? Mi mamá se llama Elena. En Espanha, quando hablan de la família, dizem madre. Pero dizem mamá para dirigir-se a ele. Então, mais carinhoso, mais próximo, tá? Mi madre se llama Luisa. Olá, mamá. Então, quando eu estou falando sobre a minha mãe, eu vou falar, madre, minha mãe. E nesse jeito mais carinhoso, mamá. Ok? Não temos mais tempo. É muito pouco tempo. Tínhamos aí mais perguntas, né? Tem esse vídeo tem mais uma pessoa aí, que é bem legal, que eu queria que vocês percebessem a diferença do sotaque, como vai acentuar bastante com a última pessoa, tá? Então, vocês podem fazer as atividades, se tiverem dúvidas, mandem lá para mim no Instagram, tá bom? Elaine_prof, que eu vou respondendo para vocês, às vezes eu demoro, mas eu respondo, ok? Os nossos queridos, né, alunos, pais, amigos, todos que estão aí, que são nativos, podem mandar dicas. Se eu pisei aqui feio aqui em alguma coisa, me mandem, tá bom? É sempre muito bom ter vocês aqui nos ajudando. Graças a todos, Andrea. Gracias a todos. Hasta la vista, babies. Hasta la próxima clase. Besos.